Bom dia, amada igreja. Bom dia àqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E antes de começarmos o nosso culto, irmãos, eu queria pedir que a igreja pudesse ficar de pé, para a gente começar o nosso culto com uma leitura da palavra. Nós vamos ler Salmos, capítulo 37, versículos de 1 a 11. Salmos, capítulo 37, versículos de 1 a 11. Esperar que os irmãos abram as escrituras para começarmos. Vamos lá. Salmos 37, versículos de 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar, assim, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou.
Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, tanto os crentes como aqueles que nos visitam, Pai, que ainda não são crentes, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conhecem o quão grande é o Senhor, Deus, não somente nesse mundo, nesse universo, mas também em nossas vidas. Abençoa, Deus, esse culto, que possamos prestar um culto mesmo alegre, ó Pai, bem feito, que a Tua palavra, ó Pai, possa tocar em nossos corações, que o Senhor possa ser como pregador, ó Pai, esta manhã, que possa falar, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou, ó Deus, aquilo que Ele preparou baseado na Tua palavra. Guia-o, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que nessa manhã, ó Deus, tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Pedimos a Tua bênção e Te damos graça em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, qual o tamanho do nosso Deus? Eu gosto sempre de perguntar isso, né? É um Deus que não pode ser contido, não pode ser medido, né? Não tem como a gente medir. A única coisa que podemos dizer de Deus é que Ele é grande, que Ele é imenso, né? Que Ele é enorme. Mas apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua magnitude, Ele se lembra de nós, né? Homens tão pequenos, homens insignificantes como nós, né? Deus ouve as nossas orações, homens que não somos nada. A Bíblia diz em Isaías que Deus olha para nós, somos como fossem gafanhotos, e as nações como fossem um pingo que cai de um balde, né? E esse Deus grande se lembra de nós, né? A palavra diz: quem já viu coisa parecida? Um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam, né? Esse é o nosso Deus. Então vamos começar cantando essa música, declarando ao Senhor quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor.
é o Senhor. Declare quão grande é o nosso Deus também em nossas vidas. Que bonito, né? Dizendo ao Senhor que Ele é grande, não somente nesse mundo, mas nas nossas vidas, né? Irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Mas antes de louvarmos, vocês já perceberam, já notaram uma coisa interessante? Que no inferno só tem crente. No inferno só tem crente, já perceberam isso? Porque lá no inferno, ninguém lá duvida da existência de Deus, né? Ninguém lá acredita, duvida se Deus existe ou não, se Jesus morreu pelos nossos pecados ou não. Todos os que estão lá acreditam. Só que tem um pequeno detalhe, qual é? Já é tarde demais, irmão. Já é tarde demais, né? O dia, né? A Bíblia diz, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. É agora, é hoje que você tem que declarar que o Senhor Jesus, que Ele é o Senhor. Não somente nesse mundo, mas do Senhor na sua vida. É aqui e agora que você tem que declarar que, Senhor, reina em mim, né? Reina na minha vida. É aqui. Vamos louvar o Senhor com essa música, Reina em mim. E vamos aproveitar também esse momento oportuno para colaborarmos com o nosso Euro Missionário, para que essa mensagem também chegue, não somente a nós, né? Aqui, irmãos, nós não somos um clube, né? Que a gente se reúne aqui para cantar, para ouvir o pastor falar ou alguém, como num stand-up, alguma coisa. Aqui é a igreja do Senhor Jesus, né? E nós temos uma missão, que qual é? Não somente como a graça recebemos, também espalhar essa graça para outros. E esse ser missionário colabora com muitas obras, né, em outros lugares, para que essa mensagem chegue também a outras pessoas. Vamos lá. Acima dos montes, até sobre o sol, mas o meu
Amém, irmãos. Podeis assentar. Amém, irmãos. Queria pedir o irmão Lourenço se pudesse fazer uma oração, por gentileza, para agradecer o nosso momento de dízimos e ofertas. Graças te damos, Senhor, mais uma vez podemos estar neste dia, Senhor, aqui reunidos para te louvar, para te servir. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que tu nos concedes. Te agradecemos por o sustento que tu nos dás a cada dia, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos entregar nas tuas mãos estes dízimos e ofertas, uma pequena parte de tudo aquilo que tu nos dás, Senhor, de todo o sustento que tu nos dás. Por isso te entregamos e agradecemos e pedimos também sabedoria para a tua igreja, para usá-lo segundo a tua vontade e para a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Ô, irmão Lourenço. Irmãos, antes de dar a palavra ao nosso pastor, vamos cantar mais um cântico. Irmãos, Deus nos deu muitos mandamentos e muitos desafios para fazermos, né? E para que a gente possa fazer, nós precisamos muito da ajuda de Deus. Se Deus olhar para nós, né,
a gente não vai encontrar nada de bom. Não tem nada em nós que possa aproveitar para Deus, né? Então, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê um novo coração. Um coração igual ao dele, através do seu Espírito Santo, né? Um coração igual ao teu. E essa música é uma música que ainda não cantamos aqui na igreja, mas é uma música bem antiga. E se você não conhece essa música, louve também ao Senhor, meditando na letra, né? Meditando naquilo que a letra da música diz, né? E peça ao Senhor: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, me dá um novo coração. Amém, irmãos? Vamos lá. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
vez mais, bom dia a todos. Eu sei que alguns têm o telemóvel ainda com som. E se alguém ainda não tirou o som, eu vou pedir novamente que possa tirá-lo. Porque nós queremos estar agora a olhar para o texto bíblico. E o texto bíblico desta manhã está em Efésios, no capítulo 4. E como nós estamos a ler o texto bíblico, não precisamos de uma mensagem ou de uma chamada telefónica. E então, enquanto nós abrimos as nossas Bíblias em Efésios 4, vamos aproveitar para tirar o som e concentrarmos-nos, focarmos-nos apenas na leitura do texto bíblico. Efésios capítulo 4. E porquê que nós olhamos para o texto bíblico? Porque o texto bíblico é suficiente, é válido, é único. E é pelo texto bíblico que nós aprendemos e do qual dependemos. Para nós não existe qualquer dúvida acerca da autoridade da Escritura. Enquanto igreja evangélica, esta comunidade aceita a Bíblia como a única e como suficiente regra de fé e prática. Quer isto dizer o seguinte, que tudo aquilo que a Bíblia diga é verdade. Tudo o que a Bíblia diz é autoridade. Autoridade não sobre os outros, mas sobre as nossas vidas. Então vamos olhar para o texto de Efésios, capítulo 4, e vamos submeter a nossa vida à autoridade da palavra. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, submetendo-nos nós a esta autoridade. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O tema desta mensagem é falar corretamente. E esta epístola que nós estamos a olhar agora tem duas partes muito distintas. A primeira delas explica o Evangelho. E na segunda parte, se nós olharmos para a palavra Evangelho, nós encontramos boas notícias, as boas novas da salvação. E a segunda parte fala da implicação prática destas mesmas boas notícias na vida daqueles que aceitam, que recebem as boas novas. E quando alguém nasce de novo, torna-se um seguidor de Jesus e recebe pelo menos um dom. Há quem tenha mais do que um, mas todos os nascidos de novo têm pelo menos um dom do Espírito Santo, e todos os crentes exercitam esse mesmo dom, como o Espírito Santo desenvolve algumas características na personalidade da pessoa. Aquilo que Gálatas chama o fruto do Espírito. E a mansidão é um destes frutos, é uma destas características do fruto do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios sobre como aquela mansidão se revela na maneira deles se relacionarem, não apenas entre os crentes, porque realmente entre os crentes é muito bom. É muito bom nós encontrarmos pessoas simpáticas, pessoas sorridentes, pessoas que nos cumprimentam com um abraço, com 2 beijos e não com um aperto de mão frio e distante, mas há calor, mas também com aqueles que não são crentes. Versículo 1, nós encontramos aqui esta palavra, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Dignidade. Dignidade. Quero esclarecer algo muito importante. Ninguém é salvo pela sua dignidade. Ninguém merece ser salvo. Ninguém tem a salvação como uma consequência da sua atitude, do seu comportamento, da sua postura correta. Ninguém é digno de ser salvo. Agora, o que o versículo 1 nos está a dizer é que aquela igreja em Éfeso tem de revelar uma vida digna de quem é salvo. Nós andamos de uma maneira digna, como fomos chamados, versículo 1, e este preso no Senhor é alguém com autoridade dada pelo Espírito Santo. É alguém capacitado pelo Espírito Santo para escrever àquela igreja. Irmãos, eu rogo-vos, e aqui não é apenas um pedido, é algo, um pedido intenso, um pedido forte, um rogo, uma petição forte, que aquela igreja caminhe, fale, pense
haja de uma maneira que dignifique a salvação. Algo que também nós podemos ler em Filipenses capítulo 1, versículo 27, e quem puder ler Filipenses capítulo 1, versículo 27, ouvirá as seguintes palavras: somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vai e vos veja ou esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Isto faz-nos perceber que a igreja em Éfeso estava a ser bem doutrinada. Bem doutrinada na maneira como devia revelar a transformação espiritual das suas vidas, a nova vida que tinham em Cristo. Andar, como diz o versículo 1, de modo digno, está relacionado com a linguagem. Então, passando a explicar. Em Éfeso, uma cidade com uma marca muito forte acerca de um templo, nós também temos uma marca forte física, a Sé. É um edifício que nós conseguimos ver a alguma distância, é um edifício que aparece em muitas imagens relacionadas ou que identifiquem a cidade de Viseu. Também em Éfeso existia aquele templo. Existia um comércio, existia o serviço pagão. O comércio pagão, é verdade. O serviço pagão, sim. E agora o que é que tinha de acontecer naquela comunidade, naquela igreja? A linguagem tinha de ser correta. Para aqueles irmãos que leem estas palavras, este andar, versículo 1, seria uma exteriorização perante as festas pagãs da cidade, onde aquelas práticas imorais aconteciam e onde se diriam palavras de louvores às falsas divindades, aos falsos deuses. E agora, aquela igreja, aqueles crentes no Senhor Jesus, aquelas mulheres e aqueles homens, aqueles jovens, aqueles adolescentes, transformados pelo Espírito Santo, deveriam ter uma palavra, aliás, palavras que não exaltassem as falsas divindades. Não deviam ter sequer participação naquelas festas imorais e pagãs. A pergunta: podiam? Deviam proferir aquelas palavras em honra dos falsos deuses? Não. Não deveriam ter aquelas práticas sociais que revelavam antes da conversão. Não. Isto não ia dignificar de maneira alguma a mensagem do Evangelho, aquilo pelo qual Jesus morreu por eles. Como diz o versículo 1, de modo, como diz o versículo 1, andai como é digno da vocação com que fostes chamados. Aquela igreja foi chamada não para se corromper moralmente, não para adorar falsas divindades, não para dividir o seu coração com falsos deuses, mas para se dedicar exclusivamente ao Senhor. E andar deste modo que o texto fala era saber escolher os locais a frequentar, como por exemplo aquelas festas, o consumo desenfreado do álcool, que o apóstolo Paulo vai mencionar mais do que uma vez, para nos enchermos do Espírito e não nos embriagarmos com o vinho. Portanto, a moderação, o envolvimento promíscuo que era comum em Éfeso, mas sobretudo a maneira como se relacionavam com outras pessoas. Deveriam ser mansos, pacíficos. Versículo 2, podem acompanhar, por favor. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Pastor Domingos, não vou repetir o que é suportar. Hoje o pastor Domingos da Escola Bíblica Dominical mencionava: o suportai-vos uns aos outros não é eu suporto-os. Não gosto deles, mas suporto-os. Não, é apoiar uns aos outros. Posso agora lançar aqui um desafio para a liderança do Ministério Infantil. Levem as nossas crianças a deixar de andar de carro e andar numa carruagem. Mas não uma carruagem movida por animais, mas por pessoas. E aí nós vamos perceber o que é o significado do suportai-vos uns aos outros. Porque fica um de um lado e o outro à frente, mais dois atrás, para transportar alguém. E é isso que é o suportar, é nós estarmos a carregar. Mas como é que nós fazemos? Carregando os outros. Versículo 2. A igreja é chamada a ser mansa, a ser pacífica, a ser acessível com as outras pessoas. Porque o exemplo a seguir é
sempre e exclusivamente Jesus. Não outra pessoa, não outras pessoas, mas os nossos olhos devem estar sempre voltados para Jesus, porque Ele é a nossa referência. Seja uma pessoa real ou lendária, não é a referência. Jesus é sempre a referência. E se aquela igreja assim o fizesse, as pessoas da cidade de Éfeso iriam olhar para aquelas pessoas, iriam perceber: vocês estão a seguir alguém, vocês estão a imitar alguém. Quem é? Jesus. Eles não seriam salvos por estes comportamentos. Eles iriam revelar que estavam salvos pela graça. E nós sabemos o texto: pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós para que ninguém se glorie, nem das obras, mas vem de Deus. Então, aquela igreja em Éfeso não é salva pelo bom comportamento, não é salva pela linguagem. Esta linguagem, este comportamento, revela que vivem pela graça, que tratam as pessoas, versículo 2, com gentileza, com mansidão. As palavras dos crentes em Éfeso não seriam por causa de Artemis ou Diana, mas iriam e deveriam revelar a ação do Espírito Santo nas suas vidas. A igreja em Éfeso é chamada a ter palavras de edificação, palavras de evangelização, palavras de estímulo espiritual e não palavras de confusão, não palavras de ódio, não palavras de divisão. Sim, nós sabemos o que são palavras que são ditas numa direção, mas têm outro sentido. Nós chamamos a isto ironia. Nós chamamos também outra sarcasmo. Nós chamamos outras coisas menos edificação. Então, versículo 2, nós somos chamados a revelar quem Deus é na nossa vida, porque as nossas palavras não podem estar ligadas a um passado sem Jesus, onde tudo valia para vincar a nossa posição, o nosso querer, e alguns dizem a minha verdade, mas versículo 2, com humildade e mansidão. Jesus é manso e humilde de coração. É Ele que é a nossa referência. Daí o apóstolo Paulo escrever à igreja em Éfeso que a igreja deve viver, andar dignamente com humildade. Com alguma, certo? Versículo 2. Com alguma humildade. Não. Com toda a humildade. Então, aquilo que nós dizemos deve refletir o que o Espírito Santo faz em nós. As nossas palavras devem ser de mansidão, como está aqui no versículo 2. A ideia do apoio mútuo. Nós vamos insistindo todos os domingos, e eu vou usar aqui o verbo insistir, porque todos os domingos nós vamos insistindo ao convite: venha, participe na classe da escola bíblica dominical, quer dos jovens, quer dos adultos. A lição é a mesma, é uns aos outros, e a ideia aqui do suportar uns aos outros revela que a humildade e a mansidão se destacam na vida dos crentes. Nem sempre é fácil ser paciente, nem sempre é fácil ser simpático ou acessível a outros irmãos. Mas nós temos o Espírito Santo em nós que nos desenvolve esta característica. O Espírito Santo não cria robôs, não faz de nós todos iguais. Mas quando nós entoámos este cântico, este último, nós dizíamos: ajudem-me, dá-me... Então, irmãos, eu vou agora usar um provérbio que nós temos na nossa língua. A boca fala do que o coração está cheio. Quando nós temos um coração igual do Senhor Jesus, versículo 2, nós vamos falar com humildade e mansidão uns com os outros. Nós vamos revelar o que o Espírito Santo muda em nós. Irmãos, não pode ficar igual, não pode continuar igual. Eu antigamente tinha aquelas palavras de desprezo, de humilhação do outro, de desvalorização do outro e de exaltação da minha pessoa. Agora que sou uma nova criatura em Cristo, não posso ter o mesmo coração, não posso revelar o mesmo egoísmo, o mesmo protagonismo. Versículo 2, com toda humildade e mansidão. Os outros vão falhar muitas vezes na maneira como falam, como agem. E o que é que se espera de nós? Algum distanciamento? Não. Espera-se de nós humildade
e mansidão. Irmãos, vamos recordar o seguinte: a igreja não se afasta de quem falha. A igreja não se afasta de quem tem palavras incorretas. A igreja não se afasta, nós dizemos, de quem vive em pecado. A igreja não tem as mesmas práticas. A igreja não se envolve nas mesmas práticas, mas a igreja não se afasta de cada uma destas pessoas. Aliás, de nenhuma delas. A igreja não se envolve com as suas práticas. E é isto que o versículo 1 está a dizer. Irmãos, versículo 1. Rogo-vos eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E com a humildade nós percebemos que estamos a considerar, e devemos considerar, os outros uma prioridade no cuidado. Com a mansidão nós sabemos esperar para falar. Com a mansidão, nós não roubamos a palavra do outro, nós não gritamos na vez do outro. Com a mansidão, nós não apresentamos os nossos argumentos, porque são melhores que o outro. Nós sabemos ouvir, sabemos esperar, nós sabemos falar. O fim do exagero, o fim da vingança, o fim da incorreção. Com a mansidão de Jesus, porque Ele é a nossa referência, nós conseguimos espelhar o que há de novo em nós. Quando formos mansos, na maneira como nós falamos, vamos revelar o que há dentro de nós. Este coração que acabávamos de pedir a Deus que crie em nós. Dá-me um coração igual ao teu. Portanto, Senhor Jesus, ensina-me a falar. Ensina-me a não ser maldoso. Ensina-me a não ter dois significados com a mesma palavra. O novo coração que Deus anunciou ao profeta Ezequiel que daria ao seu povo. Não um coração de pedra, mas um coração de carne. Um coração que sente. Um coração que se preocupa em agradar a Deus. Um coração que olha para os outros e entende que tenho de cuidar de quem está à minha volta. Daí o versículo 1 falar do andar de um modo digno. E é esta mansidão que vai revelar o novo coração que há em nós. Não há maior referência de mansidão do que o Senhor Jesus neste assunto. Então é Ele que devemos exteriorizar aquilo que dizemos, aquilo que falamos. Os discípulos são aqueles que põem os pés onde o Mestre pôs. Fazem o que o Mestre, não só o que o Mestre ensinou ou disse que faria, mas aquilo que o Mestre faz. E é esta a característica da Igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja deste pastor ou daquele pastor. A Igreja do Senhor Jesus imita o que Jesus faz. Então as nossas palavras devem ser elevadas. As nossas palavras devem ser edificantes. As nossas palavras devem revelar um estímulo e uma apresentação de Jesus, porque Jesus é manso. Porque nós somos dele, porque somos transformados pelo Espírito Santo, porque somos novas criaturas em Cristo. Então as nossas palavras são ponderadas. As nossas palavras são pensadas. E as nossas palavras são apaziguadoras. O que vou dizer magoa? O que vou dizer não é verdade? O que vou dizer divide? Então é melhor eu pensar se devo falar ou não. Porque quando há mansidão nas palavras, a Igreja conserva a unidade espiritual. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, versículo 3. Conseguem sublinhar? Conseguem colorir? Esta é uma responsabilidade que temos. Procurar guardar o vínculo da paz. E esta Igreja tem de ter as palavras tranquilas para saber conservar o que de bom o Espírito Santo tem colocado na nossa vida. Não queremos promover a divisão, mas queremos permitir que o Espírito Santo venha dosear o ímpeto das nossas respostas. Seja o Espírito Santo a controlar aquela intervenção, aquela ferocidade para sermos sábios. Versículo 3, para que a unidade não fique em causa, por causa de uma palavra mais ríspida, porque alguém recorreu à ironia, porque alguém falou para promover o conflito.
Falar corretamente é sinónimo de submissão. Não ao pastor, mas, como eu dizia, à palavra. Submissão à palavra. E então olhamos para o versículo 1 e percebemos que o nosso testemunho deve ser completo. Não só aquilo que escrevemos, aquilo que fazemos, mas também aquilo que dizemos. Com as palavras mansas, isto está em Provérbios, evitam-se discussões, zangas, divisões. Falar sem ser pelo Espírito Santo, falar sem ser com a mansidão espiritual, muitas vezes vai magoar, vai ferir, vai desencadear uma sucessão de palavras ofensivas e não vai trazer a promoção da unidade que está no versículo 3. E quando tal acontece, não há dignidade no versículo 1. Não há bom testemunho da transformação que o Espírito Santo faz na vida da igreja. Daí ser muito importante dar lugar ao desenvolvimento do fruto espiritual da mansidão. A igreja em Éfeso, versículo 1, devia de andar de um modo que dignificasse a vocação com que foram chamados. Os irmãos aperceberam-se que quando nós chamamos aqui as crianças, todos os domingos quando chamamos, algumas vêm andar de uma maneira muito lenta. Uns um bocadinho mais acelerados. E não tem a ver com este caminhar que estamos aqui a ler no versículo 1. O versículo 1 está a apontar para a maneira como Deus muda a nossa caminhada, muda a nossa linguagem, o tom da nossa voz. Como o versículo 3, como diz, para fazermos o quê? Para guardarmos. Os irmãos podem ler o versículo 3, para procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. As minhas palavras devem promover a paz. As minhas palavras não servem para vos magoar, para vos dividir, para vos distanciar. A mansidão na linguagem deve ser uma característica que identifica os seguidores do Senhor Jesus. Os que estão comprometidos com Ele, a ponto de deixarem que o seu Espírito Santo mude as suas vidas. A boca fala do que o coração está cheio. E do que é que está cheio o nosso coração? O que é que nós temos revelado nas nossas palavras? A mansidão do Espírito Santo? A maneira como nós falamos, versículo 1, dignifica a vocação com que fomos chamados? Está aqui um desafio para esta semana, para a semana que hoje começa. Nós termos uma linguagem que possa dignificar aquilo que Jesus fez em nós. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E então eu quero convidar agora a que todos nós possamos curvar as nossas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. E se concordar, pode dizer amém. Que assim seja. Senhor Jesus, nós somos gratos pela nova vida que temos em Ti. E nesta manhã queremos pedir-te, querido Espírito, que Tu mudes a nossa maneira de falar. Se temos falado precipitadamente, dá-nos esta mansidão. Se temos sido rudes, tira esta forma de falar. Se temos sido maldosos, mal intencionados, mude isso em nós. Coloca a mansidão. Se temos sido egoístas e temos insistido em fazer prevalecer a nossa opinião, o nosso querer, a nossa vontade, coloca em nós a humildade, querido Espírito. Dá-nos uma semana de bom testemunho. Uma semana que possamos viver de uma maneira digna, que dignifique a Tua obra em nós. Espírito Santo, vem trabalhar em nós a mansidão, a submissão à Tua palavra. E nós pedimos e agradecemos tudo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém.
enquanto nós escutarmos o prelude, se algum de nós quiser assumir um compromisso com o Senhor Jesus nesta manhã, possa fazê-lo. Enquanto escutarmos o instrumental, vamos ficar a sós com o nosso Deus em oração.